السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين آله الطيبين الطاهرين وصحابته وبعد. Caros irmãos, continuando com as nossas aulas de fiqh, com o capítulo relacionado com o Hajj. Na aula passada de fiqh, eu havia deixado um TPC. Quem procurou, quem investigou, quem tem a resposta? Em primeiro, qual foi o TPC? O nível mais alto é o aluno nem sequer conhecer o TPC. Uma coisa é a pessoa dizer que, olha, sei qual é o TPC, mas não tenho a resposta. Outra coisa é dizer que, olha, nem o TPC sei qual é. Qual é a vossa realidade? Quem não tem a resposta, no mínimo, o TPC. Qual foi o TPC? Ninguém. Tipos de Hajj. Mashallah. Quantos tipos de Hajj? Nós falamos para vocês perceberem, mas o termo usado é Anwa'un Nusuk. Eles não dizem Anwa'ul Hajj. Anwa'un Nusuk, tipos de rituais. Eles usam o termo Nusuk, que é traduzido geralmente como ritual. Mas para a vossa percepção, o Hajj existem quantas formas? Quantas? Três. Quais são? Al-Ifrad, Al-Tamattu', Al-Qiran. Al-Ifrad, Al-Tamattu', Al-Qiran. Esses três tipos. Agora, Al-Ifrad o que é? Al-Ifrad. Então, quando chega o miqat, apenas diz Labbaik Allahumma Hajjan. Al-Tamattu'. Como? No miqat o que ele diz? E Qiran? E o Tamattu'? Primeiro fazer uma, terminou, depois faz o Hajj. Mas então no miqat, quando tratas de Tamattu', qual é a intenção que ele faz? De Umrah. De Umrah. Portanto, Al-Ifrad é a pessoa apenas fazer a intenção do Hajj. Ele, quando chega ao miqat, diz Labbaik Allahumma Hajjan. Chega em Meca e existe Tawaf. Este Tawaf é classificado como? Existe Umrah para ele? Existe o quê? Tawaf, que é classificado como Sunnah, porque ele de antemão fez intenção só de Hajj. Então, quando chega a Meca, ou em Meca, é Sunnah ele observar o Tawaf. Este Tawaf que é conhecido como Tawaful Qudum. Tawaful Qudum. É como quando nós entramos no Masjid, existe o Tahiyyatul Masjid. Então, quando a pessoa chega em Meca, também faz este
tawaf. Tem sa'i? Não tem sa'i. É tawaful qudum. Entretanto, se ele fizer o sa'i, atenção que essas notas vocês não vão encontrar em todo lugar. Se ele fizer o sa'i depois do tawaful qudum, Jumhurul fuqaha, a maioria dos sábios, dizem que ele não precisa de repetir o sa'i quando for a fazer o tawaful ifada. Tawaful ifada. Qual é o tawaful ifada? Que é conhecido também como tawaful ziyara. Estamos juntos ou não? O tawaf, para ele, o tawaf al-qudum é sunnah. Entretanto, se ele fizer junto o sa'i, quando chegar a vez de fazer o tawaf al-ifada ou o tawaf al-ziyara, que é a mesma coisa, então não precisará de fazer o sa'i. Aquele sa'i que fez com o tawaf al-qudum será suficiente. Está claro? At-tamattu. Tamattu, a pessoa faz a intenção de umrah. E depois, quando observa o umrah, tira o ihram. E tudo para ele é lícito. Tudo para ele é lícito. Pode se envolver com a sua esposa, pode cortar unha, pode usar a roupa normal, pode usar perfume, tudo é lícito. E depois, quando chega o dia do Hajj, qual é o dia? Quando é que inicia o Hajj? 8. Ele entra para o Hajj. Entretanto, os sábios dizem que ele não pode percorrer uma distância na qual é permitido ele gozar das facilidades do viajante. Estão a perceber? Ele deve permanecer em Meca ou nos arredores de Meca. Ou, por outras palavras, se ele quiser observar este Hajj Tamattu, faz a Umrah e depois volta a Moçambique, já não tem validade. Deve permanecer em Meca ou percorrer uma distância abaixo de 80 ou 84, 85 quilômetros. Al-Qiran. Labbaik Allahumma. Ok? Então faz o Hajj primeiro, depois faz o Umrah. É isso? Então, Umratan wa Hajjan. Umratan wa Hajjan. E no Tamattu e no Qiran, esses dois tipos, últimos dois tipos, existe o sacrifício do animal. A pessoa é obrigada a sacrificar um animal. Quanto ao al-ifrad, não existe obrigação em sacrificar um animal. E qual é o Hajj, o nusuk que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez desses três? O Nabi sallallahu alaihi wasallam fez al-Qiran. Al-Qiran juntou o Umrah e o Hajj. Entretanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se eu pudesse voltar atrás, então faria parte do Mutamatti', aqueles que fazem o Tamattu. E a maioria das pessoas hoje fazem este tipo de Hajj. Saem de cá, de Moçambique, por exemplo, observam o Umrah, rapam o cabelo e depois ficam no hotel aguardando o dia do Hajj, este que é conhecido como Tamattu. Portanto, são esses três tipos: Al-Ifrad, Al-Tamattu e Al-Qiran. Al-Hadi, esse termo Al-Hadi também é usado ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام. São aquelas oferendas
oferendas, é usado este termo, oferendas. Aquele animal que a pessoa sacrifica diante da casa de Allah subhanahu wa ta'ala, quer seja camelo, gado bovino ou gado caprino e ovino, como forma de aproximar-se de Allah subhanahu wa ta'ala. E esses sacrifícios de animais podem se dividir em 4 tipos, ou em 4 partes. Hadyu tamattu wal qiran. A pessoa que está a observar o tamattu e o qiran tem a obrigação de sacrificar um animal. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فما استيسر من الهدي. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório o sacrifício de um animal. Se a pessoa não tem dinheiro, quer fazer o Hajj, Tamattu ou Qiran, e não tem dinheiro para sacrificar um animal, deve jejuar? Quantos dias? 10 dias. 10 dias. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. Lembra-se que nós falamos que é permitido para um tipo de pessoa jejuar o Ayyam al-Tashriq. Lembra-se? Ayyam al-Tashriq, de princípio, é haram jejuar. Quais são os dias? Ayyam al-Tashriq. É isso? 10, 11, 12. 11, 12, 13. 11, 12 e 13. Entretanto, aquele que não tem como sacrificar um animal, então Allah diz: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام في الحج. فصيام 3 أيام في الحج. Durante o Hajj, ele deve jejuar 3 dias. Deve jejuar 3 dias. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. E 7 dias quando regressar ao seu destino. Então pode observar em Moçambique, na África do Sul, mas esses 3 dias devem ser observados durante o Hajj. E para aquele que faz este sacrifício, quer dizer, está a observar o Hajj, Tamattu ou Qiran, é recomendável para ele comer desta carne, deste sacrifício. Da mesma forma que quando nós sacrificamos o animal no Eid, é recomendável nós comermos desta carne. Este é o primeiro tipo. Depois temos o Hadyul Jubran. Jubran é aquele que está relacionado com uma violação. Nós violamos um princípio. Por exemplo, o que aconteceu? O que é proibido? Pusemos perfume, cortamos a nossa unha, cortamos o nosso cabelo, o que é proibido. Então, é um sacrifício que deve ser feito. Sacrifício de um animal, como uma sanção. Portanto, se a pessoa deixou algo obrigatório, wajib, durante o Hajj, ou incorreu em algo proibido. A terceira situação, بسبب الإحصار عند وجود سببه. Houve um cerco, ele saiu de cá com a intenção de observar o Hajj, entretanto não conseguiu. Pode ou não suceder? Pode. Chegou no aeroporto de Jeddah, disseram que esse teu visto é falso, ou tem certo engano, certo erro. Então ele deve sacrificar o animal, porque terá que regressar. E este animal deve ser sacrificado no haram, e não se come do mesmo, não se come desta carne, mas sim é para os pobres. O terceiro tipo, Hadyu Tatawwu, é aquele sacrifício facultativo, é recomendável. Todo aquele que tem dinheiro, ou aquele que está a fazer o Tamattu ou Qiran, quer fazer mais, poderá fazer. O profeta sallallahu alaihi wasallam sacrificou
mais de 100 camelos. Mais de 100 camelos. E deste facultativo também é recomendável comer. E diz que é permitido também para aquele que não observou o Hajj ou o Umrah. Estão a apanhar sono, estou a ver, mashallah. Quando forem para lá, recordar-se-ão, inshallah. Aquele que não foi observar o Hajj e ele tem dinheiro, pode entregar a pessoa que vai observar o Hajj e diz para ele: olha, sacrifica um animal para mim em Meca. A virtude é outra. A virtude é outra de sacrificar um animal para Allah subhanahu wa ta'ala naqueles locais sagrados. O quarto tipo, Hadyun Nadr. A pessoa fez um voto, apesar que não é recomendável, não muda o destino, o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, mas infelizmente o ser humano por impulso faz. Ele, pela nossa fraqueza, acabamos fazendo que, olha, você está em uma dificuldade, você diz: ya Allah, se remover essa dificuldade, vou fazer isso. Isto não é recomendável. E o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse que esta promessa, este voto, não muda o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Apenas serve de quê? De oportunidade para o bakhil tirar o seu dinheiro. O avarento nessas situações faz questão de tirar. Faz questão de tirar. Quando está em dificuldade, ele tira. Que Allah, se eu nunca dei de comer aquele jamaat, nunca trouxe chá para eles, mas inshallah, se acontecer isso, eu vou trazer isso. Então o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz que não muda o decreto de Allah, apenas o avarento tem a oportunidade de gastar. Então, come-se ou não se come desta carne? Quando você faz um sacrifício de uma promessa, ولا يجوز الأكل من هذا الهدي. A pessoa que sacrifica não come desta carne. E quando é que esses sacrifícios são feitos? Essa emulação. هدي التمتع والقران يبدأ وقته من بعد صلاة العيد يوم النحر. Para aquele que está a fazer o tamattu, o qiran, o sacrifício inicia após o Salatul Eid. Mas para a pessoa que está no Hajj, tem Salatul Eid? Então, aqui diz min ba'd Salatul Eid. Não tiveram informação aqui, olha, lá em Meca. Você estará onde? Quando as pessoas estiverem a observar o Salatul Eid. Onde é que a pessoa está? Para os que foram observar. Em Mina, ou provavelmente a sair do Muzdalifa para Mina. Então, após o Salatul Eid, ele já pode sacrificar o seu animal. Agora, se deixou algo obrigatório ou incorreu em uma proibição, então, a partir do momento que incorreu, ele pode sacrificar o animal. Quanto ao sacrifício do tamattu e qiran, é feito em Mina. Agora, se deixou algo obrigatório e incorreu em uma proibição, فلا تذبح إلا في الحرم. فلا تذبح إلا في الحرم. Deve ser nos limites do haram. E diz que é recomendável a pessoa sacrificar pessoalmente. Hoje em dia é difícil, porque a pessoa paga o pacote completo. As agências é que delegam e têm os seus compromissos. Portanto, é muito difícil a pessoa ter esta oportunidade de sacrificar pessoalmente. Se tiver um delegado, então não há problema. Ele delegou a agência, então é válido. E diz: Bismillah, Allahumma hadha minka walak. Agora, quais são as condições que esse animal deve reunir? Min bahimatil an'am, an yakuna min bahimatil an'am.
Pode ser uma gazela, um cudo, uma zebra, um coelho que você apanhou ali no mato de Meca. Pode. Tem que ser o quê? Camelo, gado bovino, gado caprino, gado ovino. Esta é a primeira condição. A segunda condição, deve estar livre de todos os defeitos. Os defeitos que o Nabi sallallahu alaihi wasallam mencionou. Não pode ser um animal muito magro. A gordura é louvada quando está no animal. É por isso que esses pastores, os donos, fazem de tudo para que o animal engorde. Por quê? Para servir melhor a pessoa que for a comer. Para servir melhor a pessoa. Portanto, se alguém perguntar quando é que a gordura é louvada? Quando é que a gordura é louvada? Então a resposta qual é? Quando se encontra no animal para servir melhor as pessoas. Não pode ser um animal cego ou coxo. A terceira condição deve atingir as idades pré-determinadas. Quando tratas do cabelo, deve ter no mínimo 5 anos. Gado bovino, 2 anos. Ovelha, 6 meses. Cabrito, 1 ano. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.